O vídeo que a gente viu sobre a história da internet, ele é interessante tanto para dar uma visão histórica, né, do que aconteceu, como para dar uma introduçãozinha ao que é rede, pacotes, TCP/IP, né? Porque algumas pessoas aqui talvez já conheçam, mas várias não conhecem. E é uma história interessante, né, sobre como as coisas começaram e convergiram no que elas são hoje. Vamos falar agora um pouquinho sobre o World Wide Web, especificamente, né? O World Wide Web é baseado na internet, mas ele não é a internet, né? Ele é uma camada sobre a internet. Então vamos falar especificamente sobre a web. Bom, o que é o World Wide Web? Né? É um sistema de comunicação e informação hipertextual. Hipertexto é quando você tem textos e links e você clica nos links e pode mudar de uma página para outra. Isso já existia antes do World Wide Web. Existiam, não sei se vocês aqui chegaram a usar aquelas enciclopédias como Encarta, né? Que tinha você tinha um texto, você tinha os hiperlinks, você podia pular e tinha filmes e imagens também. Era como se fosse um World Wide Web num CDzinho, né? Então era bem limitado, mas a ideia do hipertexto já existia. A comunicação no World Wide Web é baseada no modelo cliente-servidor. A gente já viu aqui na aula passada sobre onde viu sobre o protocolo HTTP. E os nossos clientes, né, os nossos browsers, podem acessar as informações hipermídia através de vários protocolos e um sistema de endereçamento. A gente também viu o sistema de endereçamento do HTTP. Mas existem outros protocolos, como o FTP, que também funciona nos browsers. Vamos ver um pouquinho de história, né? Como a gente viu lá no filme, né? O Tim Berners-Lee, ele que propõe ao CERN o hipertexto e o World Wide Web. O CERN é o Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Meu francês não é muito bom, mas ele é, na verdade, um laboratório de pesquisas sobre física de partículas. Um parênteses interessante aqui é o seguinte, você vê o processo pelo qual o conhecimento científico acontece, científico-tecnológico. O CERN, ele é um instituto enorme, custou bilhões de dólares, é a união de vários países, é um consórcio de países europeus que operam ele. Ele fica em Genebra, na verdade a sede é em Genebra, mas o acelerador ele está parte na França, parte na Suíça. E o interessante disso tudo aí é que, se você for pensar bem, até o dia de hoje a maior contribuição do CERN para a humanidade foi o World Wide Web. Tudo bem, ele descobriu várias partículas interessantíssimas, ele fez com que a pesquisa em física avançasse bastante, mas para a humanidade, a maior contribuição dele foi o World Wide Web. O que a Europa já ganhou com o World Wide Web, só a Europa, só os países que financiaram o CERN, já pagou milhares e milhares de vezes o custo que eles tiveram com o CERN, apesar de ter sido um custo alto. Ok? Então isso é muito interessante para você ver a maneira que às vezes a ciência opera. Né? Você juntar uma porrada de gente inteligente em um lugar para resolver um problema, às vezes resolve um problema que você nem esperava que eles resolvessem. Bom, ela tem um sistema de interface consistente sobre várias plataformas, então você permite acesso à informação no mais diversos tipos de ambientes computacionais. Então hoje em dia você vê gente usando a internet, a World Wide Web, num celular, num tablet, num computador grande, e computadores com macOS, com Android, com Linux, com Windows. E você tem acesso a diversos tipos de documentos através de diversos tipos de protocolos. Então você tem todo tipo de documento no World Wide Web.
Esse esquema de acesso universal permite qualquer usuário da rede acessar a informação. Você pode estar no Brasil, na Rússia, na China, e você tem acesso às informações que estão na World Wide Web. Isso nunca tinha acontecido antes. Você nunca teve um banco de dados que fosse tão democrático como o World Wide Web. Bom, como é que é a história? O Tim Berners-Lee, né, ele propôs e criou os primeiros websites. E o propósito dele era a divulgação de pesquisa científica. Acontece que o problema que o Berners-Lee estava resolvendo era um problema do CERN, mas também era um problema de muita gente. O problema era você ter uma maneira de você distribuir informação heterogênea para um conjunto de pessoas que tinham computadores heterogêneos. O problema é que, como o CERN é uma instituição multinacional, a maioria das pesquisas que são feitas lá não são feitas por pessoas do CERN, são feitas por pessoas de várias universidades. Então o cara tem um projeto legal para o CERN, ele faz uma aplicação, né? Ele pede ao governo dele, ou a agências de pesquisas para financiar. Se ele tiver um ok, né, ele prepara todo o experimento dele antes de ir para o CERN, manda esses dados para o CERN, ele e a equipe dele vão para o CERN, durante a estada deles, eles interagem com o pessoal do CERN, pessoal técnico, pessoal científico, para fazer o experimento, eles rodam o experimento, tem uma porrada de dados do experimento, pegam esses dados e vão de volta com esses dados para a universidade deles, onde eles analisam com a ajuda do CERN, com a ajuda de outros pesquisadores e publicam os papers. Então você tem um problema aí que é troca de informação. O cara está vindo de uma universidade onde ele usava um determinado sistema operacional, onde ele usava a Mac, ele usava o Windows, ele usava workstations. Na época, existiam as workstations. Workstations é como se fosse um PC, só que um PC muito caro, de 20 mil a 100 mil dólares. Era um PC muito caro, usava uma CPU muito cara, usava memórias muito rápidas, discos muito rápidos e rodavam geralmente uma forma de Unix. E eram muito comuns nas universidades do mundo inteiro, até aqui no Brasil. Então a pessoa, às vezes, desenvolvia num sistema da Sun, por exemplo, e ia trazer para o CERN e para o sistema da HP, para o workstation da HP. Então como é que você troca toda essa informação técnica? Outro problema, uma vez que a equipe saiu do CERN ou antes de chegar ao CERN, como é que você troca esses dados com o pessoal do CERN? Eles precisam, antes de chegar, mandar os dados para o pessoal do CERN saber como vai ser o experimento. E depois que eles voltam, eles precisam continuar trocando informação com o CERN sobre os dados. Eu fiz experimento tal, tenho os dados tal, quero pegar esses dados daí. Então era esse o problema que o Tim Berners-Lee estava solucionando com o World Wide Web. Era um problema do CERN de você trocar informações heterogêneas sobre redes de dados heterogêneas com clientes heterogêneos também. E que isso funcionasse de uma maneira fácil para todos os envolvidos, tanto o pessoal do CERN quanto o pessoal das universidades poderem trocar os dados com facilidade. Acontece que esse problema que ele resolveu era um problema que milhares de empresas, milhares de pessoas tinham pelo mundo. Bom, como é que ele resolveu isso? Ele criou um servidor de arquivos baseados em URLs, a Universal Resource Locator. Né? A gente viu a URL na aula passada sobre o HTTP. E os documentos eram simplesmente apresentados no browser. Você colocava a URL, tinha o seu documento lá daquilo que você precisava. Bom, em 1990, né, você já tinha o uso comercial da internet. Você já podia se conectar com o CERN usando a internet. Aliás, você podia se conectar com várias instituições de pesquisa do mundo utilizando a internet. E foi por isso que o Berners-Lee criou essa tecnologia sobre a internet, reusando as tecnologias da internet. Em março de 91, o primeiro servidor World Wide Web roda numa rede de computadores. Então eles colocaram no ar e começaram a testar.
Gente, só um detalhe aqui. Essa aula eu estou apresentando fatos e tudo mais, e vocês podem me interromper a hora que quiserem, é um bate-papo. Então vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, perguntar qualquer coisa ou comentar qualquer coisa que eu falei aqui, ok? Então é uma aula um pouco diferente, a gente não vai aprender nenhum protocolo hoje, ok? Bom, em maio o cliente roda nos computadores centrais do CERN, ou seja, em março eles testaram num ambiente mais restrito e em maio eles colocaram nos computadores centrais do CERN, que eu não sei quais eram, mas provavelmente para aquela época devia ser um conjunto heterogêneo de computadores. Eles deviam ter mainframes de várias empresas, deviam ter diversos tipos de workstations para fazer análise numérica e diversos tipos de PCs para o pessoal usar nos laboratórios. Bom, a divulgação é iniciada em agosto e o servidor e sua interface são divulgados nos grupos de notícias da Usenet. A Usenet era tipo um newsgroup da época. Era uma rede específica. A gente entrava lá e tinha grupo de todo tipo de assunto. Tinha os grupos mais tradicionais, como Compilang C, Compilang C++, onde você falava sobre linguagens, e tinha os Alt, que eram mais heterogêneos. Então ele botou no Alt Hypertext, mas tinha Alt Sex, tinha Alt sobre qualquer assunto que você quisesse falar. Bom, e ele foi disponibilizado no Alt Hypertext e a comunidade de físicos na Newsletters de dezembro. Ou seja, a comunidade de física é uma comunidade que até hoje é uma comunidade bem unida e eles resolvem todos os tipos de problema associados aos experimentos deles. E nem sempre problemas de física, às vezes problemas de computação, porque eles precisam para resolver um problema de física. Em 92, o interesse e o crescimento continuou. O pessoal viu que era uma ideia muito interessante. Todo mundo tinha essa necessidade de trocar arquivos e trocar informações. Bom, em janeiro, a interface e o servidor do World Wide Web tornam-se publicamente disponível a partir do servidor do CERN. Então você já podia baixar por FTP. FTP era bem útil nessa época, eu usei bastante. Você fazer FTP para pegar arquivos executáveis e arquivos fontes. E durante todo o ano de 92, o trabalho de divulgação continua. Em 93 já são 50 servidores instalados, passou de 1 para 50. E até então a totalidade do desenvolvimento para a World Wide Web era centrado no CERN e na equipe do Berners-Lee. Só que as primeiras interfaces gráficas se tornam disponíveis para X-Windows e Macintosh. O que é o X-Windows? O X-Windows é o sistema gráfico das plataformas Unix. Então, as plataformas Unix não eram compatíveis entre si, mas o sistema gráfico era. Então, se você fizesse um programa em C usando o X-Windows, ele iria rodar. Você podia recompilar ele para rodar na HP, podia recompilar ele para rodar na Sun, podia recompilar ele para rodar na Silicon Graphics e outras workstations por aí. E até hoje, esse é o sistema gráfico do Linux, é o X-Windows. E Macintosh, porque o Macintosh teve sempre um bom suporte para desenvolvimento gráfico. O Mark Anderson, que era aluno de graduação da Universidade de Illinois, trabalhando para o National Center for Supercomputing Applications, ele lidera a equipe que liberou em fevereiro a versão alfa do Mosaic para X-Windows. Vamos falar um pouquinho dessa Universidade de Illinois. A Universidade de Illinois foi sempre famosa pelo desenvolvimento de supercomputadores. Alguns dos primeiros supercomputadores vieram de lá. E o National Center for Supercomputing Applications, o NCSA, boa parte dele está localizado na Universidade de Illinois, e eles tinham um problema. Até esse momento, o World Wide Web, ele não tinha imagens, ele não era gráfico. Você podia fazer o download de uma imagem, se você quisesse, é claro, mas você ia ver, você fazer o download como arquivo, pegaria outro programa e veria a sua imagem. E acontece que um dos grandes produtos do NCSA são imagens. Imagens geradas por supercomputadores. Imagem de tempo,
imagem de explosões atômicas, imagem de colisão de galáxias e por aí vai. Então o NCSA tinha uma grande necessidade de ter uma versão gráfica de um browser, para você poder ver essas imagens dentro do browser. E por isso que ele financiou essa equipe do Mark Anderson. E em fevereiro eles fizeram o Mosaic. O Mosaic foi o primeiro browser gráfico para o World Wide Web. E ele vai rodar no X-Windows, porque o X-Windows é a interface das workstations, e é onde esses cientistas que trabalham com computação gráfica, ou supercomputação, trabalham. Se você trabalha com supercomputação, você tem que ter uma workstation. Então esse é o primeiro cliente gráfico. A cara dele aqui, dá para ver que ele já é parecido com o que a gente tem hoje, né? Você tem as imagens aqui, os links, esse fundo cinza e caractere pretos até hoje é o default do World Wide Web. Se você entrar numa página web que não tem nada, nenhuma informação de CSS, ela vai aparecer alguma coisa parecido com o que está aqui. E ele está bem parecido já, né? Tem as imagens, tem o texto, tem os links aqui em azul, você clica, ele muda de página. Então já é bastante parecido com os browsers de hoje. Em 93 você então tem o lançamento do Mosaic, né? Primeira interface gráfica point and click para o World Wide Web, e isso facilitou muito o uso do World Wide Web para pessoas que não tinham background de computação muito forte. E houve um surpreendente aumento do interesse pela World Wide Web, especialmente por causa do Mosaic. Pessoas que antes não teriam interesse por ser uma coisa mais técnica, agora podiam ver, abrir na sua mesa o seu computador e começar a clicar e começar a navegar e começar a ver o potencial disso aí. Em setembro, o NCSA libera a primeira versão operacional do Mosaic para X-Windows, Macintosh e Microsoft Windows. Ou seja, o NCSA financiou os ports para os sistemas operacionais mais populares. O Windows, o Mac e os vários tipos de Unix que a gente tinha no mercado de workstation. Em dezembro, já temos 500 servidores instalados. 50, 500. Você vê que tem uma progressão geométrica nisso aí. 94. As companhias anunciam versões comerciais para seus clientes. Ou seja, os clientes dessas empresas começaram a dizer, poxa, só tem o Mosaic, vocês não vão lançar alguma coisa? A gente quer, a gente precisa. E as empresas começaram a criar isso. A Microsoft, a Apple e por aí vai. O Mark Anderson e colegas deixam o NCSA e com o Jim Clark fundam a Netscape. O Jim Clark ele era o venture capitalist da Silicon Graphics, que era uma empresa que fazia workstations. E ele financiou, né, a Netscape, que foi a primeira empresa a produzir, empresa feita para criar browsers. Em maio tem a primeira conferência internacional sobre o World Wide Web em Genebra, no CERN, é claro. Em junho de 94, 1.500 servidores estão instalados no mundo e você já pode se comunicar com eles. Em julho, o MIT e o CERN fundam a WWW Organization para fazer o direcionamento estável do desenvolvimento das tecnologias web. Eles começaram a ver que, com tanta gente interessada, tantas empresas querendo entrar, poderia haver a balcanização, cada um desenvolver o seu próprio padrão. Então eles criaram o WWW Organization, que depois mudou o nome para WWW Consortium ou W3C. Um parênteses aqui, o MIT ele pode não ser o primeiro a pensar numa tecnologia boa, mas quando ele vê que alguém criou, ele quer fazer parte. Certo? Então por isso que o MIT se reuniu ao CERN. Bom, em 95, né,
O desenvolvimento é marcado por modificações técnicas e a comercialização dos clientes. Então, começou a surgir os clientes para Windows, os navegadores das empresas. O Netscape Navigator Mozilla inclui mais extensões da linguagem HTML. Eles começaram a querer fazer mais coisas com a linguagem. E questões de segurança e transações comerciais tornaram-se centro das atenções. Quando você abriu a internet para transações comerciais, para dinheiro, compra e venda, aí você criou um nível de... Você precisou de um nível de segurança que não existia antes, justamente para você poder ter transações comerciais. Se não existe segurança, não vai existir transações comerciais. E em maio, 15 mil servidores. Todo mundo está querendo ter um site na web. Empresas e provedores de serviços entram para o World Wide Web. Nessa altura do campeonato existiam vários provedores de serviços, como, por exemplo, a América Online. Na América Online, você, quando era sócio da América Online, você entrava no seu computador, você tinha uma linha de escada e você ia para um servidor da América Online. E lá você tinha só um servidor, que era o servidor da América Online. Você podia mandar e-mail para outras pessoas da América Online, você podia ver conteúdos que a América Online colocou lá e só. Aí esses servidores, vendo o potencial da internet, passaram a agregar acesso à internet no pacote de coisas que eles ofereciam. Então aí surgiu vários provedores, além da América Online, aqui no Brasil o UOL, a Globo também foi provedor. Foram lançados diversos jornais e dezenas de livros sobre a web. A web se tornou uma coisa muito quente. E daí em diante a história é uma história de crescimento exponencial. Você tem mais e mais e mais gente entrando na web e expandindo e tornando o que ela é hoje. Hoje em dia você teria se em maio de 95 você tem 15 mil servidores, e se você pensar que em uma lâmpada que você pode conectar com a internet das coisas, você basicamente tem um servidor, imagine quantos servidores a gente tem hoje. Na casa de bilhões por aí. Milhões. Bilhões talvez seja exagero, mas centenas de milhões com certeza tem. Arquitetura. Como é que é a arquitetura do World Wide Web? Né? No World Wide Web a gente teve várias fases. Né? A primeira fase foi a era do hipertexto. Fase 1 foi isso aqui que o Tim Berners-Lee criou na internet. Você tinha transferência de documentos HTML e multimídia estáticos. Então, basicamente, você tinha aqui uma série de documentos estáticos. E você, nesse lado aqui, você tinha o browser como um apresentador ou interpretador de páginas HTML. Então, o que é que você tinha aqui? Você tinha o seu cliente aqui, o seu browser rodando na sua máquina. Você fazia requisição, você colocava um URL nele. Ele fazia uma requisição para o servidor. O servidor, então, decodificava qual página você queria. Você deu o endereço de um documento, de uma página estática, e ele pegava essa página estática que você está interessado e mandava o HTML de volta para o seu browser, para o seu navegador. O seu browser, então, ele faz o parsing desse documento HTML e transforma aquele documento HTML numa imagem na sua tela. Então, ele faz parte do HTML, ele captura todas as imagens que você está precisando usar, e com o HTML e as imagens ele forma aquela página, aquele visual que você está vendo aqui no seu cliente. E só isso. O que você podia fazer era isso. Você podia clicar também nos links. Os links vão te mandar outros documentos na web. Esses documentos vão baixar o HTML e você vai ver os novos documentos. Você podia ir navegando de documento em documento pela internet. E só isso.
Bom, logo o pessoal queria mais. Então surgiu a era interativa da web. Surgiram as primeiras aplicações web. Para isso, no cliente, foram adicionadas funcionalidades de interação no navegador, os formulários. Com esses formulários, você podia construir interface de interação com a aplicação. Então você tinha botões, caixa de texto, caixa de seleção, e você podia montar aqui uma interface. Aqui eu podia criar, uma interface no meu cliente, e essa interface teria botões aqui, tá meio ruinzinho aqui, imagens, aqui alguma imagem que você está trabalhando, e aqui você poderia ter um texto, uma caixa de texto, onde você poderia digitar várias letras aqui e interagir com a sua aplicação. Beleza. Além dos formulários, você tinha scripts locais rodando no seu cliente em JavaScript. E esses scripts serviam para controlar eventos sobre os elementos do formulário. Então, você apertava um botão aqui, o JavaScript podia ir aqui no seu formulário e animar alguma coisa, ou testar para ver se você colocou o tipo de texto certo, testar se você colocou o endereço de e-mail certo e por aí vai. Você tinha também programas, tanto no cliente como a Applet Java, que permitia que você pudesse processar dados no cliente. Você podia antes rodar um programa Java dentro do seu browser. Então, um programa em Java, na linguagem de Java, e você podia fazer o que você quisesse. Você podia se comunicar com o servidor, trazer dados, processar dados, beleza. E funcionava em todos os browsers. No servidor, você tinha ainda os seus documentos estáticos. Obviamente, você não podia deixar de ter as páginas estáticas, essas continuavam funcionando. E você também tinha páginas dinâmicas. Essas páginas dinâmicas eram geradas on the fly. Ou seja, quando o usuário queria alguma coisa, eu preenchia aqui o meu formulário, dizendo o que eu queria, mandava esse formulário para o servidor, e baseado nesse formulário, nas informações que eu passei, o servidor ia em algum banco de dados, pegava a informação que eu estava interessado e gerava uma página HTML para mim. E mostrava uma página nova HTML com os dados que eu estou interessado. Essas páginas dinâmicas usavam várias linguagens, como Java, PHP, ASP, JSP e alguns frameworks como Servlets. E essa era a arquitetura que você tinha agora. É a famosa, era uma interação cliente-servidor. A minha aplicação estava rodando parte aqui no cliente e parte aqui no servidor. Aqui no cliente eu teria HTML e JavaScript para minha aplicação. E aqui eu poderia ter várias linguagens diferentes, como por exemplo o PHP. E essa nossa famosa arquitetura de 3 camadas. Arquitetura de 3 camadas. Onde eu vou ter a primeira camada é no cliente. Nessa camada do cliente eu vou ter o meu browser. O meu browser vai ter HTML, como já tinha antes, e ele também vai ter formulários e scripts em JavaScript. Então a interface aqui vai ser feita por formulários e scripts. É importante que algum programa esteja rodando aqui. No caso, você podia usar tanto JavaScript quanto Java. Você tinha as applets Java aqui e podiam estar rodando também. Você então tinha esse programa rodando no cliente. Quando você queria interagir com o servidor, você, por exemplo, preenchia um formulário, você mandava essa informação aqui para o servidor. Então, essa aqui era a primeira camada, camada 1. Aqui no servidor tinha a camada 2. Deixa eu tentar fazer o 2 aqui. Opa!
Beleza. Você tinha a camada 2. Na camada 2, você continuava a ter os documentos estáticos, que faziam parte da sua aplicação, explicações, a introdução no site, por aí vai. E você também tinha os módulos em várias linguagens que processavam os formulários mandados pelo cliente. Então, por exemplo, podia ser em PHP, em Java, você teria essa linguagem aqui, ela receberia as informações que foram mandadas pelo formulário. Essas informações são processadas aqui, aí depende de o que é que cada aplicação faz, como ela vai processar essa informação, e aí você ia para a terceira camada do nosso sistema. Essa terceira camada são os bancos de dados. Essa terceira camada são os bancos de dados. Aqui nessa camada, este programa aqui faria uma requisição ao banco de dados com as informações que você quer. Aí vai depender do que você está pedindo. O cara pode estar pedindo informações sobre usuários, informações sobre um carro que ele comprou, informações sobre produtos. Ele vai aqui nesse banco de dados, pega as informações que você precisa, retorna à camada 2, e esse programa aqui, com essas informações, vai criar uma página HTML nova. Note que ele não manda essa informação direto para o cliente. Ele cria uma página nova, HTML, e manda essa página HTML de volta aqui para o meu cliente. Essa página nova, ela é feito o parsing dela pelo browser e ele simplesmente mostra essa página nova aqui no cliente. E você pode interagir com essa página nova. Essa página nova pode ser uma página que só tem informações, você dá um OK e acabou, ou pode ser uma nova página dinâmica que você pode preencher informações no formulário e mandar de novo aqui para o servidor. Bom, isso aqui representa uma grande vantagem sobre o que a gente fazia antes. Porque antes você não podia interagir com o servidor. Você podia ler informações dele e pronto. Aqui você pode interagir. Você pode criar informações locais, mandar essas informações para o servidor. Essas informações que você mandou podem alterar as informações na base de dados do servidor. E você recebe uma mensagem de volta com os dados que você pediu e com as informações que você alterou. Então aqui já é possível você ter uma interatividade, você ter aplicações web, ou seja, aplicações, programas de computador que rodam na web. Na primeira fase isso não era possível. Na segunda fase isso já é possível. E aqui você tem a grande expansão da internet. Aqui você tem os primeiros sites de venda, você tem as primeiras aplicações, você tem clientes de e-mail, você tem uma infinidade de aplicações bancárias, você tem uma infinidade de aplicações aqui. Note que essa interação é um pouco, vamos dizer, limitada. Eu preencho um formulário, eu mando essa informação aqui para o servidor, ele processa e manda essa informação de volta. A interatividade não é muito grande, mas já dá para fazer muita coisa, ok? Alguma pergunta, gente? Muitas aplicações hoje ainda são desse estilo aqui, né? Muitas aplicações, muitos sites ainda usam esse estilo de comunicação. Essa é a segunda arquitetura da World Wide Web. Essa aqui é a arquitetura atual. Na arquitetura atual, você tem uma interação cliente-servidor que ela é feita através do Ajax, que é uma maneira de o programa que está no cliente, que está rodando no seu browser, ele se comunicar diretamente com o servidor. E se comunicar diretamente com os serviços do servidor. Então ele não precisa necessariamente receber HTML. Bom, esse sistema continua sendo um sistema de 3 camadas, né? Temos a primeira camada aqui. Aqui você tem o browser, o HTML,
E aqui você já não tem mais o Java. Nas guerras entre os browsers, né, o Java foi expulso do cliente. O problema é que nessa época a Microsoft dominava o mercado de microcomputadores e o mercado de microcomputadores era o principal cliente do World Wide Web. E o que ela fez? Ela não queria o Java porque digamos, a riqueza dela vinha do Windows. Então ela não queria uma linguagem que permitisse qualquer programa rodar em qualquer sistema operacional. Então ela tentou durante muitos anos conectar o World Wide Web ao Windows, para que as pessoas precisassem de uma máquina Windows para acessar o World Wide Web. E ela fez isso especialmente com o Java. Ela abandonou o padrão do Java, ela abandonou todos os padrões que tinham que para você rodar uma aplicação Java aqui no cliente e finalmente as pessoas desistiram de usar o Java no cliente e o Java foi abandonado. Hoje em dia não existe. Até a tag applet, que era a tag do Java, ela nem mais é usada, não faz mais parte do HTML. Então ela conseguiu acabar com o Java no cliente. Então aqui a gente já não tem mais Java no cliente. Mas a gente tem JavaScript rodando no cliente. Ele é o programa que faz com que a gente seja capaz de rodar um software no cliente. Então a gente tem o JavaScript e tem os vários aqui, são vários frameworks que o JavaScript usa. O TypeScript é uma forma de JavaScript com tipos. O React, o Angular e uma infinidade de outros frameworks tem aqui. E o JSON é um formato de dados que o JavaScript usa. Ok? Bom, então aqui no cliente a gente tem o browser, o HTML e o JavaScript. O programa, então, roda aqui localmente. De novo, ele pode fazer requisições ao meu servidor. Tem uma requisição para o servidor aqui. Ele pode usar algo das outras arquiteturas. Ele pode ler páginas estáticas, continuam funcionando, como ele também pode ler páginas dinâmicas, como na arquitetura anterior, e essas páginas vão ler um banco de dados, vão criar um HTML e vão mandar de volta. Tudo isso continua existindo nessa arquitetura. Mas uma coisa que ele pode fazer, ele pode se comunicar com o servidor se comunicando com o Web Services. Então, em vez de pedir uma página HTML, ele manda uma requisição HTTP e pede informações para esse Web Service. Aqui tem um endereço onde ele pode fazer isso, ele vai aqui e pede informações. Isso aqui fica na segunda camada do sistema de 3 camadas. Bom, aqui vai ter um programa aqui em alguma linguagem, Java, PHP também pode ser, Rust, e esse programa vai decodificar as informações que o cliente mandou e vai no banco de dados procurar pela informação que o cliente está pedindo. Uma vez que ele pegou essa informação do banco de dados, ele vai transformar essa informação do formato do banco de dados para o formato que o cliente está querendo. Pode ser XML, podem ser vários formatos. Na verdade, pode ser qualquer formato que existe um tipo MIME para ele e que possa ser mandado por HTTP. Mas um formato muito comum é o JSON. Então, por exemplo, se o cliente está pedindo em formato JSON, então essa informação vai ser transformada em formato JSON e vai ser mandada de volta. Note que isso aqui pode ser o que o cliente veio fazer aqui, ele pode ter vindo simplesmente para pegar algum dado. Ele pode ter também escrito dados nesse banco de dados. Ele pode ter iniciado alguma operação aqui, por exemplo, operação de compra de alguma mercadoria.
Então ele vai aqui no banco de dados ou vai aqui em algum outro sistema e faz essa operação. Então aqui é a nossa parte 3, né? Que é a terceira camada do nosso sistema de 3 camadas. E aqui existem banco de dados, como também existem serviços que podem estar rodando em outro lugar. Então eu posso ter um serviço aqui que está rodando talvez num outro servidor, por exemplo, servidor de banco de um cartão de crédito. E essa operação que o cliente pediu aqui pode ser uma operação que está sendo realizada em outro servidor. Então esse programa aqui entra em contato, por exemplo, com o cartão de crédito e pede uma autorização. Essa autorização vem, ele vai aqui na base de dados e diz, olha, eu tenho autorização e realmente essa mercadoria agora é do cliente X. E eu quero saber quando ele vai receber. Bom, toda essa informação aqui, que o cartão de crédito aprovou, que a compra foi realizada e que a mercadoria vai chegar dentro de determinado tempo, é mandada para o cliente, para o programa aqui. Note que eu não estou mandando HTML, eu estou mandando dado. Aqui no cliente, esse dado vai transformar a interface dele. Então a minha interface vai mudar a partir desse dado. E essa mudança é bastante dinâmica, porque eu não preciso esperar, eu não preciso apagar a página inteira e refazer ela toda de novo. Eu simplesmente mudo uma parte da minha interface que tem a ver com esse dado. Então se eu tiver uma página HTML aqui, né, uma imagem aqui no meu browser, e eu tiver, por exemplo, um pedaço aqui da interface que está mostrando o produto, blá blá blá, aqui é o produto que eu vou comprar, uma bicicleta, um óculos, sei lá. Aqui está o meu produto. E aqui embaixo, né, eu posso ter uma interface com preços e tudo mais, e outras coisas. E quando eu dou um OK, eu aperto um botão aqui, OK, a informação vai para o servidor. E se o servidor disser que, beleza, eu abro aqui uma outra, um painel aqui, dizendo, você conseguiu comprar, vai chegar em tal dia, blá, blá, blá. Eu não preciso refazer a tela inteira. Isso te dá uma aplicação que é muito mais, um nível de interação que é muito melhor do que simplesmente eu ter um formulário e mostrar outro formulário depois. Ok? E daí surgiu dessa ideia de você ter mais interação aqui, se você puder comunicar com o servidor e mudar a informação apenas de um pedaço da sua interface, isso aí deu a possibilidade de você surgir com a Single Page Application. Ou seja, é uma aplicação, é um programa gráfico, uma interface gráfica, que ela tem só uma página, só isso que você está vendo aqui. E essa página vai mudando à medida que você vai interagindo com os dados. Aparece uma coisa aqui, aparece outra acolá, alguma coisa desaparece lá de cima e aparece outra, e por aí vai. Então é uma experiência muito mais interativa do que simplesmente você ter um formulário e depois ter outro. Pode falar, Guilherme? Não necessariamente. Você pode usar XML, você pode usar, por exemplo, se eu pedir uma imagem, ele pode me mandar a imagem, JPEG. Se eu pedir um programa, ele pode me mandar um programa num código executável, se eu quiser, e por aí vai. Exatamente. Você tem um look and feel que é muito mais desktop do que o web. Essa é uma das vantagens. Inclusive, a aplicação que eu quero que vocês façam tem que ser uma single page application. Certo? Porque eu quero que vocês vejam a web como essa arquitetura atual e não como uma arquitetura mais antiga. Ok? Inclusive, aqui no próximo... Não. Mais para frente eu tenho um slide mostrando alguns exemplos de aplicações de single page applications.
ok? Bom, essa aqui é a nossa arquitetura hoje, né? Talvez no futuro isso aqui mude. Então o World Wide Web está evoluindo para um sistema operacional na web, onde você pode fazer praticamente tudo o que você pode fazer com o sistema operacional local na sua máquina. Bom, e o HTML em si, né? O HTML, né, é o Hypertext Markup Language e uma aplicação de SGML. Então, nada se cria, tudo se copia ou tudo se aproveita e se muda, né? O SGML é uma linguagem que ela permite a formatação de informações de modo que o sistema de divulgação e publicação possam partilhar essas informações com facilidade. Ela foi criada para quando você precisa uma fonte de verdade, você precisa de um documento, gera vários documentos diferentes. Por exemplo, ela é muito usada na indústria aeronáutica e aeroespacial. Você tem, por exemplo, um manual. Você quer um manual para um equipamento que está no cockpit. Aquele manual ele vai servir para o piloto, para ele saber como liga e desliga, para o cara da manutenção de terra, para saber quando, como testar ele, e para o cara que vai consertar esse equipamento caso ele quebre. Então o cara tira do painel, vai para esse cara, ele vai fazer. E você quer que todos estejam vendo a mesma informação. Só que a informação do piloto ela é mais resumida. A da manutenção de terra é um pouco mais expandida e do cara que vai consertar ela é bem mais expandida. E um jeito de fazer isso era usar o SGML para você ter o manualzão que fala tudo, é a fonte de verdade sobre aquele equipamento. Ele fala tudo o que se tem para saber sobre aquele equipamento. Só que você tem programas que geram, a partir daquela informação, o resumo do piloto, a partir daquela informação, o manual do pessoal de manutenção de terra e o manualzão do pessoal que conserta o equipamento. Então a ideia era essa aqui, para o SGML. Como o SGML ele permite a formatação de documentos, o pessoal do Berners-Lee ele pensou, e por que eu não uso um resumo do SGML? Então o HTML ele é uma simplificação do SGML, né? E ele demarca a forma de apresentação da informação. Ele mostra como é que a informação vai ser mostrada, certo? Ele não usou SGML por duas razões, porque o SGML é muito mais complicado que o HTML e porque os computadores, pelo menos naquela época, não tinham poder computacional para fazer a renderização do SGML on the fly. Eram computadores pessoais, tudo mais, não tinha essa capacidade. Bom, então o HTML ele serve para demarcar a forma de apresentação da informação. Ele o HTML significa Hypertext Markup Language, é simples e flexível, então ele é uma das razões que o Berners-Lee não usou esse GML era porque ele queria uma solução mais simples, que as pessoas pudessem usar sem precisar estudar muito. Simples através de um conteúdo limitado de marcações. Existe um conjunto de marcações que você pode fazer em HTML, como title, H1, A e por aí vai. Flexível, né? O conteúdo é representado justamente com sua estrutura e com a sua forma de apresentação. Especialmente nas primeiras versões do HTML, não existia CSS. Então, toda a informação de apresentação estava dentro do HTML. Bom, os documentos na web. Os documentos, em geral, possuem três dimensões: conteúdo, estrutura e apresentação. Então, o conteúdo é a informação que está dentro dele, né? A estrutura é o que é título, o que é subtítulo, o que é corpo da mensagem. E a apresentação. O título é Arial, é caractere Arial, tamanho 12, o link vai ser vermelhinho e por aí vai. E um documento HTML, como é que ele é? Ele é apresentado desse jeito aqui. Esse aqui é um documento bem simples, né? Então tem a Beginner's Guide to URLs e está sendo apresentado dessa forma. Aqui eu tenho o documento. Você tem conteúdo aqui dentro, o que você realmente quer falar,
Você tem a estrutura, ó, a Beginner's Guide é o título, então está com H1. Isso aqui, por exemplo, é algo importante, então estou em negrito. Isso aqui está em itálico. E por aí vai. E a apresentação, no início, ele não tinha, o HTML não tinha CSS. Então o H1 era sempre com um tipo de caractere e com um tamanho único. E por aí vai, a mesma coisa aqui, por exemplo, o negrito era sempre com um certo tipo de caractere e um certo tipo de negrito. Logo, o CSS veio se juntar ao HTML para você poder ter mais opções de estilo aqui. Ah, eu quero vermelhinho, eu quero verde, eu quero com fundo branco e por aí vai. Mas as limitações do HTML, especialmente do HTML4? Ele não permite que autores ou comunidades criem seus próprios conjuntos de marcas definidos para melhor caracterizar os documentos de interesse. Você não pode estender HTML4. Isso é ruim. Imagine que o pessoal da matemática quer colocar fórmulas no HTML. E para isso acontecer, você tem que colocar as tags de fórmula no próprio HTML. Isso é ruim porque nem todo mundo, uma porrada de gente, não quer usar fórmula matemática. Você está complicando o HTML para uma porrada de gente para você atender uma comunidade relativamente pequena. Bom, outra coisa. O HTML4 não permite que aplicações associem significado a dados e campos do documento e viabilizar o processamento automático dos documentos. Eu não posso dizer que esse campo aqui é o nome da pessoa. Esse outro campo aqui é o endereço dela. Esse outro campo aqui é um ID que me dá o tipo de produto que eu estou vendendo. Você não pode colocar essas informações em HTML4, porque você também não pode estender o HTML4. Então, o HTML4 tinha várias limitações. Para isso veio o HTML5. O HTML5 foi uma grande mudança entre o que era HTML e o que passou a ser HTML. A gente vai ver por quê. Primeiramente, o HTML5, quando a gente fala HTML5, a gente está falando só de HTML. A gente está falando também de CSS3 e JavaScript ECMA 6. A gente está falando de um pacote. E aí, Caio? Pergunta? Não tem problema não. Bom, então na verdade o HTML5, apesar de ter aqui uma definição, o próprio HTML mudou, existe uma definição aqui, mas geralmente quando a gente fala de HTML5, geralmente está se referindo a um conjunto de ferramentas de markup, que é o HTML5 propriamente dito, de apresentação, que é o CSS3, e de interação, mudanças no DOM, no Ajax e nas APIs JavaScript que estão disponíveis no browser. Okay? E foi trazido e aconteceu por causa da evolução de uso da web. E aqui a gente tem uma historiazinha dos padrões web. E eu quero que vocês prestem atenção que aqui eu tenho HTML1, aqui eu tenho HTML2, 91, 92, depois 93, 94, e 97 eu já tenho HTML4. Isso aqui não evoluiu muito, o XHTML1 era simplesmente HTML em formato XML, era mais para um problema técnico, mas vocês veem que acabou aqui, né? E o HTML5 só veio aparecer aqui. Então tem todo esse período aqui, ó, onde não está acontecendo nada. Né? De 98 até 2009, não tem nenhum padrão de HTML. Por quê? Porque esse é o período da guerra dos browsers. Eu falei para vocês que a Microsoft queria que o browser tivesse algo específico do Windows para evitar que você rodasse
coisas, né, fora do Windows. Então ela queria que, para você ter acesso a todos os recursos da World Wide Web, você tivesse que usar um cliente Windows. Por quê? Porque ela vendia o Windows, né? Ela até hoje vende o Windows. E por que ela pôde fazer isso? Porque nessa época aqui, o principal mercado do World Wide Web eram os computadores desktop. E 90% dos desktops rodavam o Windows. Então, o que a Microsoft fazia? Ela criava o Internet Explorer e colocava um bocado de caco dentro do World Wide Web, do HTML. Por isso, pessoal, eles pararam de produzir padrões aqui. Eles pararam de produzir padrões porque eles sabiam que a Microsoft não ia usar. Ela tinha um certo... Ela adotava o HTML4, então tudo o HTML4 funcionava nela, funcionava nos outros browsers também. E existiam várias coisas aqui que não funcionavam no Internet Explorer. Tinham várias coisas aqui que eram específicas do Internet Explorer e não funcionavam nos outros browsers. Ou funcionavam de maneira diferente nos outros browsers. Né? Então foi essa época da guerra dos browsers e houve um congelamento das tecnologias. Todo mundo ficava restrito ao HTML4, ao CSS2 e ao JavaScript dessa época aqui, porque eles queriam ficar numa parte que era compatível com todo mundo, ou compatível com o máximo possível de browsers. É nessa época que você tem as famosas coisas que só funcionam no Firefox, só funcionam no Explorer 1. Aí entre os Explorer tinha diferença. Coisa que funcionava no 8 não funcionava no 9. E coisa que funcionava no 9 não funcionava no 10. Então houve esse período aqui. O que mudou isso? Alguém sabe? Alguém chutaria? Bom, isso aqui existia porque os computadores desktop eram os maiores clientes do World Wide Web. E eles são dominados pela Microsoft. Então todo mundo abriu seu computadorzinho e abriu seu Explorer. Mas aí aconteceu aqui a introdução dos iPhones da vida, dos telefones celulares, dos tablets. E aí passou que a maioria dos clientes no World Wide Web não eram mais desktops. Eles eram tablets que não eram dominados pela Microsoft. A Microsoft tentou entrar nesse mercado, mas não conseguiu. Aliás, ela lançou um dos primeiros sistemas operacionais para celulares, mas não emplacou. O primeiro que emplacou foi o iPhone e depois o Android. Né? E aí ela deixou de ter essa hegemonia, e a hegemonia passou para o Chrome. O Chrome passou a ser o browser mais usado, e aí ninguém estava mais interessado no Explorer. Então, se ela não quisesse seguir os padrões, beleza que ela não seguisse. O cara tinha o Chrome no seu Android, no seu tablet, e tinha também o Chrome que ele podia carregar no Windows. Antes ninguém colocava o Chrome no Windows porque todo mundo queria usar o Explorer. Mas agora que todo mundo já estava habituado a usar o Chrome no tablet e no celular, as pessoas começaram a instalar o Chrome para ter a mesma experiência que tinha lá. E simplesmente o Explorer deixou de existir. Bom, com o Explorer deixando de existir, se abriu a oportunidade de você criar padrões novos de HTML. E como tinha muita coisa represada, então a saída do HTML5 aqui, como é que se diz? Eles concentraram muitas mudanças, tanto no HTML5, quanto no CSS, quanto no JavaScript. Então isso aqui é uma mudança muito grande, porque é um represamento de várias mudanças, várias tecnologias que foram desenvolvidas nesses 10 anos aqui. Okay? Hoje a Microsoft já não é mais
a empresa dominante nos clientes, né? E eles estão bem, agora estão bem mais amigáveis com novas tecnologias. Eles abandonaram o Explorer, eles não têm mais um browser deles, o browser que eles têm hoje, na verdade, é o Chrome. Eles pegam o Chrome e a parte free do Chrome e usam. Então eles estão adotando todos os padrões e isso aqui não existe mais. Tanto que hoje você tem updates, tanto no CSS quanto no JavaScript, que são anuais, vão mudando e todo mundo segue os padrões. Bom, e o HTML com as aplicações ricas de internet? Porque o HTML5 ele disponibilizou várias tecnologias que permitem essas aplicações ricas, né? Vários comandos, você poder se comunicar direto com o servidor, você ter várias APIs para ter features que só tem numa máquina desktop, por exemplo, armazenamento local. Armazenamento local você não tinha antes na web, agora você tem. Né? Então o espaço entre internet e desktop se reduziu bastante. Você tem aplicações hoje online que são bonitas e que se comportam bem do ponto de vista de interface. Você já teve aplicações baseadas, por exemplo, no Adobe Air, no Java, Silverlight, no Gears, mas você sempre tinha que colocar um plugin na sua máquina. Você tem que colocar um plugin. Isso não era muito... Como é que eu vou dizer? Você não podia garantir que aquela máquina tinha plugin. Com o HTML5, você garante que todas as máquinas vão ter todas as APIs e não só máquinas desktop, como tablets e telefones também. Então, o HTML5 está disponível onde o web browser está disponível, seja num desktop ou num tablet. Você pode apresentar ele como uma widget desktop, uma aplicação. Você pode encapsular o seu browser como se fosse uma aplicação, ninguém vai saber. E pode ser, por exemplo, as suas aplicações HTML5 podem ser comercializadas como aplicações mobile numa loja. Tanto na loja da Apple quanto da Google. E aqui a gente tem as... Fala? Funções funcionem se o usuário agora não precisa instalar. Como é que o HTML5 fez isso? Padrão. É o padrão HTML5, tem todas essas APIs que você precisa para fazer a sua aplicação ser interativa. Então, tudo que você está vendo aqui, janelas, mouse, comunicação com o browser, armazenamento local, multithread, tudo isso são APIs do HTML5. E quando você diz que o meu browser é HTML5 compatível, você tem que garantir que todas as APIs vão estar lá presentes. Então eu garanto que no meu browser, rodando no meu desktop, vou ter todas as APIs HTML5. No browser, rodando lá no telefone, vão ter também todas as APIs HTML5. Beleza? Bom, aqui estão algumas aplicações, então você vê aqui que hoje está difícil você separar o que é uma aplicação desktop do que é uma aplicação web, né? Elas têm o mesmo tipo de interatividade, né? E hoje em dia, por exemplo, existem várias aplicações desktop que na verdade são web e você nem sabe porque o look and feel é tão próximo que você não percebe diferença. E o que é que o HTML5 fez? Ele melhorou várias dessas coisas, melhorou o HTML, melhorou os forms, melhorou o CSS, deu suporte a aplicações offline. Então agora eu posso ter aplicações offline, ou seja, perdi a internet e continuo rodando no meu cliente. A internet voltou, eu sincronizo, eu tenho alguma maneira de sincronizar com o lado do servidor. Eu tenho local storage, então eu posso armazenar coisas localmente, arquivos locais, informações locais. O que é que ele estendeu? Por exemplo,
no documento, no flow de documentos, né? Você agora tem div, session, artigos, navegação. Existe o HTML5 tenta ser mais semântico, dar mais informações. Olha, tem um header, coloque só informações de header nele. Você botou que tem um footer, tem uma tag footer, coloque realmente informações de footer nele. Tem um artigo, coloque coisas de artigo dentro dele, para que quem está desenvolvendo entenda melhor o que você está fazendo e as ferramentas que estão usando, o Google, por exemplo, o crawler do Google, tenha mais informações semânticas sobre a sua página. Ele adicionou áudio e vídeo embedded no próprio HTML, tem um video player e um audio player. O Canvas é um pedaço da sua página web que o JavaScript tem acesso ao bitmap. Então aqui eu posso, dentro do Canvas, eu posso processar a imagem a nível de bits, a nível de pixel. Né? Então eu posso fazer a interface que eu quiser, eu posso colorir do jeito que eu quiser, porque eu tenho acesso a nível de pixel. Aí você vai ter path, gradientes, manipulação de imagem, eventos e por aí vai. Outra coisa interessante são os microdados para você ter semântica dentro da sua página. E essa semântica vai melhorar os resultados do Search Engine. Então aqui dentro, agora você tem a possibilidade de colocar informação semântica dentro da sua página. Então eu posso dizer, olha, eu sou uma loja, tem escrito na sua página, loja de peça de carro. E além disso tem um ID de uma ontologia, geralmente é Schema, que o Google é um dos patrocinadores, que diz o ID, você vai ter o ID de loja de vender peça. Aí quando eu estiver lá nas relações de coisas que eu vendo, vela tipo tal, portanto. Aí lá na página HTML eu tenho o ID de vela. E esse ID, na ontologia, é de vela de carro. E aí eu vou saber que eu estou vendendo realmente uma vela de carro, não uma vela de acender ou uma vela para barco. Né? Então eu posso ter essa informação semântica dentro da minha página. Isso ajuda muito os mecanismos de busca. Essa aqui é a ideia de você ter um HTML mais semântico. Então, se você vai ter alguma coisa aqui em cima, use header. Aqui, use a navegação. Aqui, use o aside. Aqui, use seção. Aqui, use artigo. E se você vai fazer algum tipo de... eu quero colorir e tudo mais, use o CSS para isso. Então, existe uma maior separação entre o conteúdo e a aparência do conteúdo. Deixa a aparência com o CSS. O CSS está super poderoso, tem uma porrada de coisa. Então deixa tudo que é aparência, como é que isso aqui vai aparecer, como é que esse footer vai ser navegado, deixa isso para o CSS. A mesma coisa aqui, eu tenho uma figura, essa figura tem uma imagem, aqui tem uma legenda. Professor, eu posso colocar um div aqui e colocar uma legenda? Pode, mas aí a máquina de busca que está analisando isso aqui não vai saber que isso aqui é uma legenda. E que isso aqui fala coisas sobre a sua imagem. Então não vai usar essa informação para ajudar algum programa de interpretação de imagem a saber o que sua imagem é. E isso vai acarretar que sua página talvez não receba a prioridade na busca que ela mereceria. Aqui é o Canvas, simplesmente estou colocando o Canvas aqui, estou escrevendo no Canvas, estou colocando retângulos no Canvas e por aí vai, eu tenho acesso a nível de pixel nele. Inclusive no Canvas ele pode ser 2D ou 3D. No 3D você tem ainda o WebGL, que é o OpenGL, é uma tecnologia para você usar a placa gráfica para renderizar a sua imagem, certo? Para renderizar o que você está produzindo. Vários enhancements por fora foram adicionados, como data picker, slider e tudo mais. A ideia foi diminuir a quantidade de JavaScript que você precisava para isso aqui. Então, em vez de você usar JavaScript, você usa uma widget. E você pode alterar isso aqui através do CSS, se você quiser. Então, isso padroniza mais as widgets, o que é bom para os usuários. Vários efeitos CSS foram introduzidos, gradientes, fontes, transparências e por aí vai. Aqui é só um exemplo de efeitos CSS. E várias ferramentas de programação. Ele transformou mais o browser como um sistema operacional.
Então agora você tem suporte para aplicações offline, storage local, comunicação entre threads. Então com workers aqui eu tenho a possibilidade de eu ter vários threads e cada thread desse pode estar se comunicando com o servidor. Eu tenho os WebSockets. No WebSocket, o servidor pode começar uma comunicação comigo. Antes era só eu que poderia chegar e comunicar com o servidor. Agora, o servidor pode mandar alguma coisa para mim. E você tem uma experiência mais desktop. Você tem drag and drop, tem notifications. E você tem várias interfaces, aqui é só uma delas, como geolocation e por aí vai, que permite você ter uma experiência de desenvolvimento até melhor que muitos sistemas operacionais. É mais fácil desenvolver uma aplicação interativa para o web do que para o Windows, por exemplo. Aqui o exemplo de aplicação offline, né? Eu tenho aqui um Service Worker e ele aqui representa para mim o meu servidor web. Então a minha aplicação para requisições para o Service Worker, o Service Worker passa para o servidor e o servidor manda a resposta para ele, ele passa para o cliente. Se esse servidor aqui for para o saco, ele continua recebendo as requisições do meu cliente, colocando isso aqui num banco de dados local, mandando a resposta baseado nesses dados locais, e quando o meu servidor voltar, eu sincronizo essas informações com ele. E aqui vários tipos de local storage que você pode ter, né? Você pode ter a mais simplificada, que ela toma o lugar das cookies. Então você hoje só precisa de cookies se você realmente vai pegar o usuário entre um site e outro. Pedro? O Service Worker ele é um servidor em JavaScript que vai ficar no seu browser entre a sua aplicação e o seu servidor de verdade. Ela vai simular um servidor quando esse servidor cair. Então, normalmente, essa sua aplicação vai direto nesse servidor aqui. Se ele cair, ela vai fazer requisição e não vai ter resposta. Você pode enganar a sua aplicação local com esse servidor aqui no meio. Ele vai fazer caching das informações aqui e vai mandar para você. Quando esse servidor aqui voltar, e tiver a conexão for restabelecida, ele faz sincronismo. Beleza? A gente vai ver isso lá em JavaScript, quando a gente estiver falando de JavaScript. Ah, tá bom. E uma coisa interessante é que você pode ver essa história que você estiver usando no seu próprio browser. Então você abre aqui a parte de debug do browser e você vai para a parte de banco de dados, você pode ver o que está armazenado localmente. Né? Você pode ver as cookies também, armazenamento local e o armazenamento em banco de dados. Beleza?